Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, neste dia. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida seja agraciada pelas bênçãos de Deus. Sou eu por cá mais uma vez, aqui no Monte da Vitória, e talvez você interrogue, por que esse pastor grava vídeo só no monte? Não grava na sua casa? Sim, eu tenho vídeos de reflexões gravado no meu quarto, gravado na minha sala. Mas a gente vem aqui no monte entregar a Deus as nossas orações, e logo após a gente resolve gravar alguma coisa que Deus tem nos dado. E eu quero falar hoje aqui sobre visões, Visões dadas a Deus ao homem, chamado de Deus ao homem. E quero falar um pouco sobre Noé, não sobre a vida de Noé, a história, a analogia ou a genealogia de Noé. Eu quero falar do que Deus falou para ele. No livro de Gênesis, você acompanha conosco em sua Bíblia digital ou em sua Bíblia imprensa. No livro de Gênesis capítulo 6, eu quero que você leia o capítulo 6 e gostaria que você lesse também o capítulo 7. Para você entender melhor subtexto, texto e contexto, você entender toda a história desses dois capítulos de Gênesis, o 6º e o 7º. De antemão, eu já quero aqui ressaltar que eu já ouvi diversos pregadores, filmes, e as pessoas falam assim que Deus mandou entrar dois animais, um casal, um macho e uma fêmea. Sim, entre aspas. Você lê o capítulo 7, você vai entender que Deus disse assim: de todo animal limpo, Noé, tu vai colocar 7 fêmeas e 7 machos. De todo animal limpo, considerado por Deus, são aqueles animais que remoem, que tem a unha aberta e remoem, algumas aves. Vai ser 7. Serão 14, 7 machos e 7 fêmeas. Está lá no livro de Gênesis capítulo 7. E os animais que são considerados imundos pelas leis mosaicas, pelas leis dadas a Deus a Moisés, um casal, um macho e uma fêmea. Bom, mas o que eu quero falar sobre isso é porque as pessoas... Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê muitas... É aquilo que eu falei em outro vídeo anterior. As pessoas querem interpretar a Bíblia, irmão. A Bíblia não é para ser interpretada. A Bíblia é para ser discernida. E quem discerne a palavra de Deus em nossas vidas é o Espírito Santo. A própria Bíblia diz que o Senhor fala conosco de acordo com as nossas necessidades. Ele revela a cada um a sua palavra. Interpretar é a sua versão. Eu não estou aqui para dar a minha versão. Quando eu prego no altar de uma igreja, não dou a minha versão da Bíblia, o que eu acho, porque o meu achismo, o que eu acho não voga nada, não significa nada diante da palavra de Deus. O meu achismo acaba ali na Bíblia. Então, como a gente se depara com a palavra de Deus, ela não é para ser interpretada, ela é para ser discernida. Quem nos dá a discernição do Espírito é o Espírito Santo de Deus, da sua própria palavra. Mas o que eu estava subindo aqui hoje um monte, e hoje é domingo, e o Senhor falou assim, eu falando sobre mensagens, que de vez em quando Deus me dá mensagem, até quando eu estou fazendo caminhada, e o Senhor me dá uma mensagem que eu vou pregar, que eu vou refletir nela pela primeira vez, que é quando Deus a mostra, quando Deus dá uma visão a alguém. O que acontece? Vamos começar por Noé, entre outros homens de Deus. Por que Noé? Porque Noé é uma história bem conhecida. Todo mundo já ouviu falar em gesticulado da Arca de Noé e etc. Então é uma história muito conhecida. A Bíblia diz que no capítulo 6 de Gênesis que a terra estava corrompida. Toda a carne estava corrompida sobre a face da terra. O ser humano, ele esqueceu do seu Criador e se corrompeu. Prostituição, imoralidade, injustiça, autoridade excessiva, criminalidade, em todo tipo de corrupção. O ser humano se corrompeu, se esqueceu do seu Criador, acha que não precisa mais do auxílio ou do direcionamento de Deus para a sua vida. Aí Deus dá uma visão para Noé. Deus chega para Noé e fala assim: Noé, eis que eu tenho olhado a terra e toda a carne se corrompeu. O negócio é o seguinte: eu vou acabar. Isso é forte, viu, irmão? Eu disse: eu vou acabar com o ser humano. Eu vou destruir toda a terra. Ou seja,
todo ser vivo da face da terra. Mas a Bíblia diz que o Senhor achou graça na família de Noé. Então isso é interessante. Não foi só em Noé que Deus achou graça, foi na família. Isso quer dizer que não só Noé, mas a casa de Noé se via a Deus. Eles eram tementes a Deus. Seus filhos, suas noras, seus genros, sua esposa, todo mundo ali tinha o temor de Deus na sua vida. Isso é interessante, como a gente percebe que uma casa serve o Senhor. Como diz a Bíblia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito bom. Eu dou muita graça a Deus e tenho minha gratidão a Deus, porque por eu posso dizer, eu e minha casa servimos o Senhor. Minha família serve o Senhor, meus filhos, meu filho com sua esposa, minhas filhas com seus esposos. Servimos ao Senhor. Damos graças a Deus por isso. Sou muito grato. Então Deus chegou ali e falou com Noé. Achou graça naquela família, a família que se mantinha ali na presença de Deus, a família ali que não se corrompia, família que não se contaminou, apesar de viver na terra, apesar de viver no meio social, mas ele se manteve no temor do Senhor. Então Deus chegou a Noé e falou assim, acabou, eu vou exterminar, eu vou acabar com todo ser vivente da face da terra. Porém, Noé, faz uma arca. E o Senhor foi dando as medidas. Faz uma arca assim, assim, desse jeito, de tal madeira. Até a madeira Deus falou. Tá, mano? Noé, pelo que eu sei, era um agricultor. De repente, Noé se tornou um carpinteiro, um marceneiro. De repente, Noé se tornou ali um arquiteto, um engenheiro, um construtor de uma arca gigantesca, porque tinha muitos compartimentos. Compartimentos para répteis, compartimentos para aves, para animais de todas as espécies que existiam naquela época. E então Deus disse para ele, faz isso. E ele chegou para a família e falou, e a família creu. E crendo ou não, a Bíblia não se manifesta, mas a família estava com ele, construiu aquela arca. E ele anunciou, as pessoas escarneciam dele. Tem até um texto bíblico de Jesus dizendo como foi nos dias de Noé, assim será os dias da vinda do Filho do Homem. A carne se corrompeu, o ser humano da face da terra, a gente fala de carne, a gente fala de seres vivos, se corromperam. Hoje o que predomina é a imoralidade, né? Os bons costumes ou as morais cristãs bíblicas bem pouco existem. Percebe-se até em nosso meio cristão, gospel, evangélico, pentecostais, né? Cristão, evangélico, liberais, em todos os segmentos evangélicos, se vê a moralidade entrando, que é um grande sinal da dia do arrebatamento da igreja, porque Jesus disse, quando vês esses sinais acontecer, sabeis que está próximo o dia que ninguém sabe, unicamente o Pai, o Deus eterno, vai dar a ordem. Chegou a hora, vai lá buscar aqueles que não se corromperam, que nem Noé não se corromperam, se mantiveram na minha presença. O próprio Jesus disse, porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Isso não está se referindo às pessoas incrédulas, porque as pessoas incrédulas elas já não têm fé. Elas já não creem no arrebatamento da igreja, já muitos não creem no inferno, né? Muitos não creem em salvação, em céu, muitos não creem, são céticos. E outros mais ou menos, porque tem uma base católica, uma base evangélica, nasceu ali, no meio, ouviu a palavra, tem uma certa cisma, mas não tem o temor. Mas o que eu quero falar é sobre a visão, irmão. O quão é difícil, meu Deus, você receber uma visão dessa e você transmitir essa visão, tá? Deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Você está escutando um barulho aí, além do canto das árvores e dos animais, é porque a gente está a 200 metros, 300 metros praticamente da rodovia Rio Santos, que é a rodovia 101, aqui em Betioga. Então você vai ver de fundo esse barulho e o canto da beija-flor que está ali, colhendo uma flor aqui no meio do monte, né? Então eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de falar de Jesus. Como eu vou gravar algum vídeo, que eu não estou no púlpito da igreja, ultimamente eu não tenho gravado no púlpito,
O som também não sai bom, mas tem que voltar a gravar. Aí o som da natureza, eu adoro estar aqui falando de Jesus, né? E a gente, apesar que não gravou quase vídeo nenhum, a gente está voltando a gravar, porque Deus tem me incomodado. Tem poucos inscritos no canal, mas se uma pessoa ouvir a palavra que precisa ser ouvida, para mim já é o suficiente, já valeu a pena. E eu estou aqui não pelo vídeo, estou aqui porque eu vim orar ao Senhor. Queridos irmãos, então vamos prosseguir. Como é difícil, né? Vamos lembrar aqui de Abraão. Abraão estava numa terra, Abraão tinha deuses pagãos, e quando Deus apareceu para ele, falou: sai da terra dos teus pais, que eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. É uma promessa, irmão. Sabe? Às vezes quando Deus faz uma promessa para nós e nos dá um direcionamento, uma visão, a gente acha que vai acontecer naquela hora. Às vezes sim, às vezes Deus já faz de imediato, mas são promessas futuras. Então Deus, eu vou te dar, tem todo um trajeto. E lá saiu Abraão da terra prometida, e lá foi Abraão levando a sua família. Sua esposa não tinha filho. Vocês não conhecem a história, mentiu falando que Sara era irmã dele, com medo do rei matar ele e tomar a mulher dele, que Sara, segundo a Bíblia, era uma mulher muito bela, e tomar a mulher dele como esposa ia matar ele, né? E falou que era a irmã dele, manda a mulher dele como esposa, não chegou a consumar um ato de adultério, porque quando a mulher dele ia adentrar lá no palácio com o rei, Deus permitiu uma doença vir e chamaram Abraão, e Abraão confessou que era a mulher dele, e o rei devolveu a Sara a Abraão. E ali Abraão levou uma serva para ajudar, né, para reparo, né, o mal que o rei tentou fazer, mesmo sendo um mal provocado pelo próprio Abraão. Ele levou consigo a Agar, que era a serva, uma serva egípcia, que foi levada com ele, e ele lá foi para o deserto, e lá os irmãos, aconteceu um outro erro gigantesco, que ele, para gerar um filho, Deus tinha prometido um filho. Veja só, irmão, como é as consequências de quem não espera no agir de Deus. Tem muita gente decepcionado e diz assim: Deus falou comigo. Sim, Deus falou, mas você esperou Deus dizer agora é a hora? Eu estou esperando a promessa de Deus há mais de 20 anos, querido. Eu estou vendo ela na minha frente, mas não abriu ainda. Eu só vejo, ainda não consegui galgar. E eu estou esperando. E eu vou galgar. Galgar quer dizer pegar, tocar, em nome de Jesus. Por que isso? O erro. Aí Deus tinha prometido um filho. Mas Sara já era avançada em idade. Segundo os historiadores, Sara não podia estar mais filho porque já estava na menopausa. Sara já não engravidava mais. Ela já era estéril e já tinha passado a idade dela engravidar também. Olha as complicações. Deus, como Deus gosta de resolver complicações, né, irmãos? Para mim são complicações, para Sara, para Abraão era uma complicação, era uma coisa impossível, irmãos. Agora me diz, você acha que era impossível para o Deus do impossível? Não é? Então a gente não pode tirar nosso foco do Deus do impossível. Ele falou, ele é o Deus do impossível. Veja bem, vamos chegar no Noel, volta em Noel. Esse é o perigo de você tomar atitudes antecipadas daquilo que Deus mostrou para você. Mas fulano de tal, Deus já levantou, Deus já fez, sim. Não, deixa lá, vamos ver se no futuro aquela pessoa vai ser decepcionada, se aquela pessoa vai se manter, ou se aquela pessoa vai regredir, porque às vezes você avança daquilo que Deus te falou e você avança muito rápido, além do que Deus quer que você avance. O que acontece? Você acaba regredindo, você acaba se decepcionando, você acaba não estar pronto, preparado para resistir, ou para administrar tudo aquilo que Deus tem posto na sua mão, e aí você acaba se decepcionando, acaba não tendo força para administrar, conhecimento, sabedoria, experiência para administrar. José, para poder administrar o Egito, irmão, ele primeiro foi servo, de servo ele foi gerenciador da fazenda, de gerenciar a fazenda ele foi acusado de tentativa de estupro, foi preso,
foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado na cova, seus irmãos tramou, falou que o pai que o leão tinha matado. Deus mostrou para ele todos fachos se curvando diante dele, que eram os seus irmãos, simbolizam as 12 tribos de Israel. Mas demorou, ele teve um processo, irmão. Não foi que ele estralou o dedo e falou: "Puxa, amanhã eu vou ser presidente da república porque Deus falou", não. Amanhã eu vou ser governador do Egito, só o faraó, que é a monarquia, é maior do que eu, mas eu vou ter o anel do rei, e tudo que eu assinar está assinado, tudo que eu disser está dito, tudo que eu desfazer está desfeito, e que ninguém será maior do que eu, além de Deus e do faraó. Você entendeu? Mas ele não pulou etapas, ele esperou. Ele viu. Aí que está o problema, irmão. Noé viu. É isso que eu quero te dizer. Ninguém acreditou, além da família dele. José viu. Ninguém acreditou, inclusive a família dele. Abraão viu. Sara não viu, mas acreditou. Lá na frente, Abraão disse assim: é o seguinte, Sara disse assim: é o seguinte, eu não vou poder dar herdeiro para tu, já estou avançado na idade. As promessas de Deus se esvaíram na nossa vida. Ele prometeu a terra que mana leite e mel, um herdeiro, mas eu não vou conseguir te dar. Então, se deita com a nossa criada aí, que foi dada, como reparou a nós, e tem um filho com ela. Aí Abraão se deitou, teve um filho. Veja bem, ó, aos erros. Esse filho nasceu chamado Ismael, que hoje é descendente do Líbano, naquela região toda descendente de Ismael. Depois de algum tempo, o anjo do Senhor chega a Sara. O anjo chegou ali e ele disse assim: Sara, prepara o teu coração, porque tu vai engravidar, vai dar à luz um filho, e ele será pai das nações. Deus havia prometido a Abraão que a descendência dele seria como uma estrela do céu. Ele não tinha um filho, irmão. Ele olhou para a circunstância da vida e não acreditou na visão. Disse: Deus não mostrou, mas cadê? Ele achou uma solução junto com Sara de ter um filho, teve. Mas ele disse: agora vai ser Isaac. E aí? Aí Sara deu risada, como Deus chegou a Abraão para falar. E Sara ouviu e sorriu, porque ela sabia que não podia engravidar. E os irmãos conhecem a história. Mas o que eu quero te dizer é justamente isso. É o foco. É quando você tem uma visão e passa anos e anos, quando Deus te mostra uma coisa e te diz e reafirma e faz um acordo, uma aliança, um pacto contigo, e isso demora de acontecer. O que aconteceu? Até agora nada. Então, nesse trajetório, Abraão, ele, apesar de ser o pai na fé, né? Vocês conhecem a história toda. A promessa foi dele, Deus cumpriu a promessa, apesar de todos os seus erros, mas ele se voltou ao propósito de Deus. Então, que se você errou nessa jornada, nessa caminhada, que você possa voltar, ainda hoje, ao propósito, à promessa, ao projeto que Deus tem para a sua vida. Que, em primeiro projeto, além de tudo, o projeto de Deus para a nossa vida é a salvação, né? Nele, é alcançarmos a vida eterna. E Abraão, nessa jornada, ele cometeu esse erro, mas ele voltou ao projeto, né? Foi um homem que Deus cumpriu as promessas na vida dele por ele ter voltado, ouvido a voz do Senhor. E quantas vezes Deus fala comigo, fala com você, fala com alguém para nós voltar, nos colocar na posição para que Ele realize os seus projetos em nossa vida, e às vezes a gente não dá atenção, porque coloca a transferir culpa, é o pastor que é errado, é isso, aquele que é errado, é a irmã que é errada, é a esposa que é errada. Não, irmão, seu posicionamento é seu posicionamento, é com você que Deus falou, é com você que Deus tratou, foi para você que Deus a mostrou, então você não pode sair desse propósito, ainda que tua esposa não acredite, que teus filhos não acreditem, que tuas filhas não acreditem, que teu genro não acredite, que o pastor da tua igreja não acredite, que a pastora da tua igreja não acredite, que o apóstolo não acredite, que a bispa, que o bispo não acredite, ainda que ninguém acredite, tá?
Quando Deus mostrou para José, Jacó entendeu, mas os seus irmãos não. Você entendeu? Irmãos, esse que vai ser a cabeça, a origem das 12 tribos de Israel. Sabe, irmão? E Deus ajudou José a se manter na presença dele. Era um homem que tinha visão, que tinha revelações, e ele se manteve na presença de Deus. Ele sabia que o Deus que ele se via ia tirar ele de lá, porque Deus mostrou a família dele se curvando para ele. Ele disse, então não é a hora, não vou parar, eu estou na cadeia, mas o Deus de Israel, o Deus do meu pai, o Deus dos meus pais, dos meus antepassados, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, apesar de eu estar longe de casa, estar fora do meu país, da minha nação, da minha família, lançado fora pelos meus irmãos, vendido como escravo para não ser assassinado pelos meus irmãos. Eu estou aqui, mas Deus vai cumprir. E chegou o dia de Deus cumprir na vida dele. Então, às vezes, algo que nem eu falei na palavra anterior, que às vezes alguém abençoa você sem saber que está abençoando, que nem o sacerdote abençoou a vida de Ana, não pedia a Deus um filho. A mulher, como parece bêbada, fica aí, vai para casa, vai, sai daqui. Todo dia tu vem aqui, fica aí orando, até que você não tem mais força, se logo joga no chão, fica, vai para casa, que Deus conceda o desejo do teu coração. E ela teve seu filho, e ela deu seu filho para de livre, espontânea vontade para ser criada sacerdote. Interessante que Samuel não tinha linhagem sacerdotal, mas foi criado por um sacerdote, e Deus chamou para o sacerdócio. Por quê? Porque por causa do projeto, do propósito de Deus na vida de Samuel, da entrega de Samuel e da mãe de Samuel. Então a entrega, irmão, nas nossas vidas, faz Deus se mover em nosso favor. Tá? Noé teve aquela visão. Será que se alguém, hoje em dia, seja ele mais usado, mais conceituoso, mais conhecido na face da terra, sei que a Bíblia diz que Deus não destruirá a terra mais com água, mas se alguém chegar e dizer, vai acontecer isso, isso e isso, se prepara, assim, será que as pessoas irão dar crédito, irão dar atenção? Então é uma coisa difícil que eu quero mostrar para você, como Deus te dá uma visão, Deus te dá uma revelação, Deus te dá uma profecia para você, e essa profecia é pessoal. Quando você fala assim, Deus fala com você direto do altar, o pastor da igreja escuta, a igreja escuta, as pessoas que estão presentes escutam, as igrejas que têm mídia social, que é transmitido o culto, vai ouvir, mas quando Deus fala para você, e diz que vai fazer isso na sua vida, e você diz, Senhor, preciso de uma palavra do teu altar, e não vem a palavra do altar, porque Deus te dá uma visão, te mostrando, ou te dá um arrebatamento, te leva num ambiente, te mostra tudo que ele quer fazer, uma coisa que é só sua, é uma coisa que ninguém vai entender, que a esposa não vai compreender, por mais abençoada e temente a Deus que ela seja, que os filhos, que a família não vai entender, só vão entender quando Deus fazer. Quando Deus fazer, que você passar todo aquele processo, que Deus fazer, aí as pessoas vão entender, vão lembrar, fulano de tal teve um arrebatamento, fulano de tal teve uma visão, fulano de tal viu, Deus mostrou, ele falou, a gente não deu crédito, e a gente não apoiou, e ele ficou sozinho nessa luta, nessa peleja, porque o chamado é teu, sabe, irmão? O chamado é teu, Deus já mostrou para você. Eu vou te contar uma história, tem um irmão que já dorme no Senhor, um presbítero, um amigo meu, lá da Bahia, cidade de Impirá, e eu dirigia a igreja lá em Impirá, era pastor da igreja, e eu estava viajando para pregar fora, em outras regiões, e ele é uma pessoa que Deus usava para a glória do nome do Senhor bastante. Eu deixei ele escalado para ministrar o culto, e Deus deu a visão para ele. E ele chegou na igreja e contou essa visão, não era para ele ter contado, observe, a visão que Deus deu para ele. Há visões que Deus mostra para você passar para a igreja, mas tem visão que é para você, querido, para você entender o que ele vai fazer. A Bíblia diz que Deus gosta de notificar, Deus gosta de mostrar as suas intenções. Por que Deus usava o profeta? O profeta vinha para duas coisas, para predizer, para dizer, para informar que ia acontecer, ou para pedir um arrependimento.
para pedir que aquelas pessoas, que aquela nação, que aquele rei, que aquele homem, que aquela mulher, que aquele povo parasse a tal prática, que nem foi no caso de Jonas. Mas em outros casos já veio a previsão, eu vou fazer. Deus dizendo, eu vou fazer, e Deus fazia. Então Deus gosta de informar as suas intenções, senhores, o que Ele vai fazer. Então Deus vai te informar, eu vou fazer isso na tua vida. Ou Abraão, eu vou te levar para a terra que sai, só tem que ir, que eu vou te dar. Abraão chegou lá, tinha pessoas que moravam na terra, né? Mas Deus, essa terra é tua, tu tem que se apossar da terra. Você não vai achar a terra já pronta, irmão. Você vai ter que entrar na terra, você vai ter que desmatar a terra, viu? Você vai ter que preparar a terra por mais fértil que ela seja, você vai ter que semelhar na terra. Então, tudo tem uma preparação. E Deus falou ali para vários homens. Deus disse a vários homens de Deus, mostrou, deu visão. Elias é um caso que dá para você entender que Deus falou, vou te arrebatar, cara, vou te levar, né, num carrinho ágil de fogo. Aí ele chamou o seu sucessor, Eliseu, falou, quando tu veres, tu vai receber, né, se tu me veres ser arrebatado, o Espírito Santo que está sobre a minha vida, o Espírito de Deus que está sobre a minha vida, virá sobre a tua vida. Então Eliseu não tirou o foco. Elias falou, eu vou ali descansar um pouco na árvore. Não, eu vou também. Você não vai ficar só. Eu quero ver. Na hora que acontecer, eu quero. Se você quer que Deus realize a visão na sua vida, irmão, ninguém acreditou. Não precisa que as pessoas acreditem. Você que tem que acreditar. Porque se você acreditar naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus te mostrou, se Noé não tivesse acreditado, não haveria arca. Se Abraão não tivesse acreditado, não haveria o pai na fé, né? Se Davi não tivesse acreditado no chamado de Deus, não fosse um guerreiro valente, rei, ele não teria sido chamado um homem que andou segundo o coração de Deus, né? Então, são pessoas que viram visões de Deus, que foram chamadas por Deus, que teve revelações, que teve visões, e eles esperaram, alguns se precipitaram. Então, o que eu estou querendo dizer para você? É que você precisa acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Você diz, Senhor, mas eu sou incapacitado. Eu ouvi o testemunho de um pastor, que ele estava novo convertido, e ele, por ser negro, houve discriminação na igreja, porque alguém profetizou de cima do altar que ele ia ser pastor, ia ser muito usado por Deus, Deus ia usar muito. E ele é um cara que cortava cana, e como ele estava na roça de cana, cortando cana, tirando cana, veio 3 obreiros da igreja dele falar para ele assim, ó, você esquece fulano de tal, porque você, além de você ser negro, você é analfabeto, você não sabe ler e escrever, então você nunca vai ser um pastor, tal. E aí Deus permitiu que a filha dele morresse. Depois ele pegou a filha dele, levou para o hospital, ou pegou do hospital, levou para a igreja e começou a orar. E Deus ressuscitou a filha dele. Deus falou, eu estou te ungindo. Então, quem tem que acreditar não é o meu pastor. Meu pastor só vai ver a ação de Deus. Quem tem que acreditar sou eu. Agora, se eu não acredito no que Deus falou para mim, então Deus não vai fazer na minha vida. Por quê? Eu não vou me posicionar. Não interessa quantos anos tem essa promessa. Se você se posicionar, Deus, eu estou aqui. Faz a tua vontade na minha vida. Age na minha vida. Assim como tu mostrou a Abraão, assim como tu mostrou a Isaac, assim como o Senhor mostrou a José, mesmo ele sendo vendido, perseguido, passou por todo aquele processo. Eu estou passando por esse processo, mas eu creio, Senhor. Eu vou me posicionar. Porque para Deus não existe impossível, irmão. José estava lá no poço e agora morri, acabou os planos, agora já era. Aí vem uns irmãos tirar ele e vende. Opa, alguma coisa aconteceu. Aí como ele pensa que ia melhorar, ficou escravo. Aí botaram ele, porque ele era uma pessoa que tinha uma boa intelectualidade, sabia matemática, sabia ler e escrever. Colocaram ele como administrador ali daquela fazenda, do seu senhor, Potifar. Queridos irmãos e irmãs, sei que tem uma chamada de Deus. Aí ele disse, agora tá bem, Deus está fazendo. Agora eu já sou líder aqui na casa. De repente vem a mulher do cara, tenta ali uma prática
indecorosa sexual, ele corre e a mulher pega, rasga a roupa dele e grita para o seu marido, para os seus servos, com raiva por vingança que José tentou estrupar, sabe? Agora ele é vendido, era para ser morto, foi vendido. E ele disse, agora que eu pensei que estava indo, o negócio estava prosperando, agora eu estou preso de novo. De repente alguém tem um sonho, ele interpreta, ele disse, agora lembra de mim quando tu estiver lá diante do rei. Um morreu como ele interpretou, o outro escapou, ficou lá, de repente o rei tem um sonho lá, o faraó das espigas férteis, as espigas murchas, e de repente das vacas magras, das vacas gordas, e chamaram todos os reis, todos os adivinhões, todos os profetas de deuses pagões, ninguém conseguiu interpretar. E aí lembrou aquele moço lá que teve o seu sonho interpretado, lembrou. Não, lá na cadeia tem um cara chamado José, cara, é um hebreu, ele tem as interpretações. Então é assim, irmão, que Deus faz. Então, meus irmãos, para nós resumir, né, esse pensamento nosso, essa reflexão, deixa eu te falar aqui. Falei um pouco antes sobre um amigo meu, quando eu dirigi a igreja, pastoreava lá na Bahia, em Pirá, que ele teve uma visão, né? E eu entrei com outro assunto. Voltamos a esse assunto, que ocorreu com aquele irmão. Ele teve uma visão que uma irmã da igreja ia ser recolhida. Deus já mostrou para ele, era coisa dele, não era para ele passar à frente, não era para ele falar para a igreja. Ele pegou e informou a igreja no culto. Quando eu cheguei da minha viagem, que eu estava em outra região ministrando a palavra de Deus, o pessoal começou a me procurar. Irmão, o fulano de tal, o presbítero fulano de tal teve uma visão que Deus ia recolher alguém aqui na igreja. Será que vai ser minha sogra? Será que vai ser meu sogro, meu pai, minha mãe, que está doente, que não está bem, que está em tratamento? E começou essa coisa toda. E aí eu fui conversar com ele, ele me explicou, realmente aconteceu. Ele não falou quem era a irmã, mas ele sabia, ele me disse, e realmente essa irmã foi recolhida pelo Senhor. Mas tem coisa que a gente não pode estar passando para a igreja, porque é uma coisa sua. Um chamado seu, a igreja não vai entender, vai estar em confusão, não vai compreender. A família de José não compreendeu, sabe? E ele, com toda a sua intelectualidade, achou que já estava bom. Aí quando o rei chamou ele lá para poder interpretar, foi que ele chegou e disse, olha, agora é o seguinte, Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o eterno Deus, ele está mostrando que vai haver aí 7 anos de grandes abundâncias e 7 anos de seca. E para você se preparar, e ele chegou, o que é que eu devo fazer? Faz isso, 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 isso. Interessante que o faraó acreditou, e os irmãos conhecem a história, não vou me prolongar aqui para não ficar o vídeo muito longo, conhece a história, e ele foi eleito como governador. Ele criou grandes silos, comprou mantimento, reteve mantimento, depois toda a terra não tinha mantimento, mas no Egito tinha. Aí com essa história dos irmãos dele que se curvaram diante dele, o próprio pai dele. Que essa foi a história da chegada de Israel no Egito. Não foi o Egito que atacou Israel e escravizou o povo hebreu. Foi a entrada da família de José no Egito que começou a crescer, se multiplicar. E desse crescimento, os faraó ficou com ciúme e começou a dizer assim, não, esse povo vai dominar sobre nós, vamos escravizar eles. E aí veio Moisés e tirou o que vocês já sabem. Então quando Deus mostra alguma coisa para alguém, é para você. É para você se posicionar. Deus diz, eu quero fazer isso na tua vida, eu te estou dando essa visão, essa revelação. Eu vou fazer, eu vou te usar assim, eu vou te entregar algo. E você precisa se posicionar, e ainda que ninguém acredite, ainda que você peça ajuda, ainda que você informe alguém, às vezes até o seu pastor não acredita em você, ou não dá atenção a você, porque o projeto é seu. O que Deus criou para você é para você. Deus já mostrou para você. Então não se precipite, né? Que homens de Deus, que nem Noé, que nem Abraão, que nem Isaac, que nem outros profetas, tiveram visões de Deus, do seu chamado, aquilo que Deus ia fazer na sua vida. E eles tiveram que passar todo um processo
para poder chegar lá. Então, o importante não é você avançar o processo, o importante também não é você deixar de acreditar no processo, é você se manter, né? É você se manter nesse processo aí, é você se manter acreditando, ainda que ninguém acredita, ainda que ninguém dê atenção. Uma hora Deus vai usar um sacerdote para te abençoar, ainda que de forma equivocada, né? Que nem o sacerdote diz assim: não sei o que tu tá pedindo aí, Ana, vai para tua casa, Deus faz segundo o teu coração. Uma vez alguém vai te dizer: olha, toma isso aí, ninguém quer aí dirigir essa igreja, ó, ninguém quer ser a função da igreja, ninguém quer isso. Toma, desenvolve. E aí se aparece o ministério do João Batista, né? Que lá no deserto ele pregava e as multidões iam até lá. Porque quem atrai as pessoas não é você, não é seu status. É o Espírito Santo na sua vida, é aquilo que você carrega, é a promessa de Deus. Então se mante na presença de Deus. Eu recomentei um comentário aqui nas redes sociais esses dias, de alguém que falou que o pastor fulano de tal só prega batendo, é um homem de Deus, atrai atenção, onde vai arrasta multidões, mas ele prega muito batendo. Aí a pessoa falou: mas todo mundo critica o pastor fulano de tal. E é porque ele tem um ministério João Batista, de bater, né? Por causa que o João Batista pregou duramente, chamou as pessoas de raça de víbora. Aí eu recomendei embaixo desse comentário, eu falei: irmão, ele não tem o ministério João Batista, porque ele só pega nas igrejas renomadas, e igreja que comporta multidões. João Batista pregava no deserto. Ele só vai aonde tem multidões. E João Batista era o contrário, ele ia onde não tinha quase ninguém, e lá a multidão ia. Você entendeu? Então aí é que é os pensamentos das pessoas. Então se você tem um ministério João Batista, você vai estar pregando lá na favela, lá no deserto, no povoado, na fazenda, onde não tem quase ninguém, e as pessoas vão ir. De repente aquilo ali vai estar lotado de gente, vidas cultuando a Deus, vidas aceitando Jesus, vidas ouvindo a palavra e vidas sendo abençoadas. Então esse é o ministério João Batista. O ministério João Batista só é porque que bate, que fala duro, né, que prega duramente. Não, o ministério João Batista era um ministério que atraía a atenção, que trazia as pessoas até onde ele estava, porque era o Espírito de Deus que estava sobre a vida de João. Se o Espírito de Deus está na tua vida, ele tem uma promessa, então ele vai atrair as pessoas aonde você estiver. Não interessa se a igreja tem renome, não tem, se você vai pregar no deserto ou não, numa igreja grande ou pequena, Deus vai levar as pessoas, porque Deus é que garante levar as pessoas. Que Deus abençoe, irmão. Fique com essa palavra para a sua vida. Tema dessa reflexão é: quando Deus a mostra, quando Deus chama, quando Deus te dá uma visão, o que fazer com ela? Quando Deus te dá uma promessa, quando Deus te mostra as suas intenções daquilo que Ele quer fazer na sua vida, e que ninguém entende, que ninguém compreende. Então se mantenha nessa promessa, nessa convicção. Que o único que não pode fugir dessa convicção é você. Meu amigo, não interessa se alguém da tua família não vai acreditar, ou todos, nem foi com José. Interessa que você continue acreditando, crendo, na convicção de que Deus vai fazer. E Ele vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, se você se manter alinhado à palavra dEle. Amém, irmão? Deus abençoe.